Vamos iniciar a palestra com o tema que me foi proposto. Na minha pequenez, espero conseguir transmitir algo que a todos nos leva a saber o que são almas afins. Foi uma pesquisa que também me interessou, porque nós andamos aqui e não sabemos tudo, e o saber pesquisar faz-nos também saber aprender. Portanto, é precisamente com esta pequenina mensagem e com a minha simplicidade, porque apresentar temas dos livros é mais fácil do que palestrinhas assim. Espero que seja esclarecedora, pelo menos tentei com que todos nós ficássemos a entender o que é que são almas afins. Nós, enquanto espíritos na nossa caminhada, nas diversas existências, devido às leis da afinidade, poderemos localizar o nosso afeto em algumas pessoas. É uma escolha afetiva que se constrói ao longo das diversas experiências e que se entrelaça pelos fios dos compromissos assumidos e nas vivências em comum no decorrer do tempo. A noção não é de almas gêmeas, criadas ao mesmo tempo e partidas, mas de almas simpáticas que se escolheram. Não há exatamente como mensurar o caráter dessa escolha, o que faz alguém ficar para sempre assinalado no mais íntimo da nossa alma. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, esclarece, no item 298, as almas que devam unir-se estão, desde as suas origens, predestinadas a essa união e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a que fatalmente um dia reunirá? Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Emmanuel, no livro O Consolador, no item 323, através de Chico Xavier, explica: no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam, sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Milhares de seres, se transviados no crime ou na inconsciência, experimentaram a separação das almas que os sustentam como a provação mais ríspida e dolorosa, e no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente, envolvendo umas para as outras num turbilhão de ansiedades angustiosas. Atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Quando se encontram o acervo real para os seus corações, a da aventura de sua união, pela qual não trocariam todos os impérios do mundo, e a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte. Perspectiva essa que a luz da nova revelação veio dissipar, descerrando para todos os espíritos amantes do bem e da verdade os horizontes eternos da vida. Portanto, temos aqui duas almas que foram sempre companheiras. Uma já, Emmanuel, já encarnado, portanto, segundo informações no Rio de Janeiro. Emmanuel, quando usa a expressão alma gêmea, é no sentido de almas simpáticas, e realmente isso acontece. Se é facto que temos a nossa alma afim, é certo que nem sempre nas experiências aqui na Terra poderemos caminhar ao lado delas.
Como cada pessoa é uma individualidade, não raro, devido às próprias escolhas e condutas pretéritas, poder-se-á passar por reencarnações em experiências diversas devido a necessidades diferentes de reajuste e aprendizagem. Não evoluem juntas exatamente as almas afins, pois cada pessoa deve tecer por si mesma o seu processo de luarização. Podem até mesmo se reencontrar no mesmo caminhar, mas impossibilitadas de se unirem por estarem inscritas em provas diversas e com diferentes necessidades individuais de se realinharem às leis divinas. E o que sentem? Saudade, sensação de incompletude. Quando isso acontece sobremaneira ao se assumirem compromissos com outras pessoas e situações, tem que se considerar a necessidade de conduzir a afetividade alinhada ao dever e ao respeito aos corações que se aproximaram de nós, sob pena de se incorrer em desajustes maiores. É certo que uma grande prova reencontrar um afeto dessa dimensão e não poder entrelaçar as mãos às suas, mas importa entender a brevidade da existência terrena e os seus significados, para nós, espíritos ainda pequeninos e necessitados de oportunidades redentoras. Na escola redentora da Terra, uma alma afim pode evoluir, avançar moralmente antes da outra, a exemplo de Célia, Lúcius e Ciro, no majestoso romance de Emmanuel, 50 anos depois, que integra a série de romances históricos desse excelente nosso instrutor espiritual, por meio da mediunidade de Chico Xavier. Agora um pouquinho dessa história. Ciro é o espírito escolhido da nobre Célia, mais larga é a distância moral entre eles e Célia, amorosa, funciona como uma espécie de anjo tutelar de Ciro, reencontrando-o e aconselhando-o nos seus braços mais de uma vez e assumindo dores em nome desse amor, a fim de ajudá-lo na sua ascese. Esses mesmos espíritos reencontrar-se-ão novamente noutra experiência de reajustamento no romance Renúncia, também psicografado por Chico Xavier com a autoria de Emmanuel. Na história, a luminosa entidade espiritual Alcione desce da esfera superior onde vivia, a fim de auxiliar novamente a sua alma gêmea, Pólux. A história de Alcione e Pólux é um belo e significativo exemplo de espíritos moralmente distanciados um do outro, mas que, por se amarem indelevelmente, permanecem ligados. Um dos romances espíritas mais exuberantes, tanto pela qualidade literária quanto pela riqueza de valores morais a que se presta. Nesta narrativa, Emmanuel dá-nos o exemplo vivido por Alcione, espírito de alta envergadura moral, ao assumir o compromisso de reencarnar em missão na Terra para auxiliar o amado Pólax, que, por sua vez, é devedor de si mesmo ante as amargas falências de existências pretéritas. Toda a vida deste anjo de luz é de total renúncia, conforme o título da obra, em observância aos desígnios do Altíssimo, servindo para todos nós de consolo e esperança. Neste drama, o autor espiritual dá-nos ainda a conhecer uma das suas passagens neste orbe, quando exercera a batina sobre o personagem Padre Damiano. Eu escolhi aqui um pequenino trecho do livro de Renúncia, num dos episódios, que diz: começa no umbral, onde Pólux recebe a visita luminosa de Alcione quando se prepara para reencarnar. O tempo passa e os espíritos enamorados voltam a encontrar-se já encarnados na cidade de Ávila, quando Alcione está com 17 anos e Carlos já fez os seus votos de padre. Os anos passam e a jovem Alcione, moradora de Paris, recebe a visita de Carlos, que largou a batina e partiu ao seu encontro.
Mas Alcione está às voltas com compromissos familiares cujos detalhes não pôde revelar a Carlos, que, desiludido e enciumado, retorna à Espanha. Passados alguns anos, Alcione parte ao encontro do amado Carlos, mas encontra-o casado e infeliz. Mais uma vez, Alcione renuncia ao seu amor, afastando-se de Carlos. Sem que ele saiba, Alcione decide entrar para a Ordem das Carmelitas para dedicar-se ao serviço dos necessitados sob o nome de Maria de Jesus Crucificado. Carlos, por sua vez traído pela esposa, entra para a Ordem dos Jesuítas, sendo admitido em importante cargo da Santa Inquisição em Madrid, servindo na comunidade de Medina del Campo. Alcione toma posição em defesa das jovens freiras assediadas por um capelão corrupto e é denunciada à Inquisição, sendo encarcerada sob as ordens de Frei José do Santíssimo, na realidade seu amado Carlos. Depois de 10 meses sem ver a luz do sol, Alcione está à beira da morte quando finalmente recebe a visita de seu algoz, a quem reconhece de pronto. Carlos se desespera ao perceber o mal que causou à pessoa que mais ama no mundo. E o desfecho, eu aconselho a leitura do livro. Todavia, poderemos passar várias experiências sem esta alma querida e, naturalmente, nos consorciar a outras com quem adquirimos vínculos no passado. Uma união afetiva pode-se dar apenas pela necessidade de se cumprir uma programação de realinhamento às leis de Deus. Nesse caso, são as afinidades pelos desajustes que criam a necessidade de se tecer a trama de amor por meio da construção do afeto. O amor, então, está para ser conquistado, tecido. Grande parte das uniões, hoje, faz parte desta ascendência. Esses ensinamentos servem para que reflitamos na forma como nos ligamos às pessoas. Muitas vezes não é o amor em si, mas apenas sintoma das nossas patologias e conflitos existenciais. Não é o reencontro feliz, mas a sintonia desajustada. Desejosos dessa união plena, deixamo-nos levar pelos desvaneios e ligamo-nos a pessoas com quem temos afinidade apenas na sombra, no desequilíbrio. Não nos permitimos ficar um pouco sozinhos ou mesmo vivenciar a afetividade noutras dimensões, o que é natural, pois necessitamos de afeto. Porém, o medo de ficar só pode conduzir-nos a relações mórbidas e sofridas e a construir vinculações desnecessárias, que não estavam no nosso registro como espíritos reencarnantes. Dessa forma, ao invés de sairmos na busca dessa alma afim, devemos procurar autoconhecermos-nos e realizar a reforma íntima no locus onde estivermos inscritos. Observemos os significados que a vida nos aponta. O que preciso aprender? O que preciso melhorar em mim? Mais, qual tem sido o padrão repetido por mim nas escolhas afetivas? Isso porque posso perfeitamente, nesta existência, não estar ao lado da minha alma querida, mas ter comigo alguém que é bom companheiro, com quem possuo afinidades de ideias e com quem posso ser feliz, consciente dos meus deveres e realizações na impermanência das ocorrências terrenas, se souber escolher com maturidade e não sob o impulso do imediato das paixões desarticuladoras. Mais importante do que estar a viver aqui na Terra, ao lado da alma simpática à nossa, é construir no nosso trajeto existencial uma vida de afinidade aos ensinamentos crísticos, cujo pressuposto basilar é amar a Deus,
sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim, toda a humanidade deve ser a nossa alma gêmea e a nossa afetividade ter a dimensão do universo inteiro e não apenas circunscrita a uma ou duas pessoas. As almas afins se engrandecem constantemente, repartindo as suas alegrias e os seus dons com a humanidade inteira, não existindo limitações para o amor, embora seja ele também a luz divina a expressar-se em graus diferentes nas variadas esferas da vida. Emmanuel por Chico. E agora este momentinho de reflexão. Não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com o amor sem explicação. Obrigada pela atenção.